Olá pessoal, boa noite. Eu resolvi fazer um vídeo rápido de um post. Hoje no trabalho acabou surgindo uma demanda que tem muito a ver com o último post que eu fiz relacionado à estrutura de conteúdo web. Então, como eu tenho que solucionar o problema aqui nesse caso, eu decidi gravar a solução e compartilhar aí com o pessoal para evoluir um pouco com esse assunto de estrutura que eu acho que ainda tem muito para ser explorado, tá? Então, a minha demanda, na verdade, surgiu uma necessidade de criar a criação de uma estrutura que ela tem esse modelo aqui, ó. Preciso criar uma estrutura que ela tenha esse desenho aqui, tá? Então, basicamente, a gente vai ter uma imagem, um título, uma imagem e uma série de links aqui embaixo, tá? Então, essa estrutura o pessoal quer usar numa barra lateral do site para poder direcionar para alguns links, tá? Tem link externo, link interno do próprio Lifer. Tá? Então a ideia é mostrar como criar essa estrutura aqui, lembrando que isso aqui pode ter uma repetição. Então isso que é diferente da última estrutura que a gente criou no post. Tá? Então aqui ele vai ter dois títulos, e tudo isso aqui é uma estrutura só, e aqui ele pode fazer a repetição dessa estrutura quantas vezes ele quiser. Certo? Então aqui a gente vai fazer a criação dessa estrutura e desse modelo. Eu vou acessar tem um portal Lifer aqui que ele está em branco praticamente, não tem nada desenvolvido nele. Eu vou aqui entrar na parte de conteúdo do meu site. Eu vou aqui em conteúdo web, gerenciar estruturas, tá? Do mesmo jeito que a gente fez na criação de uma estrutura simples lá. Vou criar uma nova estrutura, vou dar aqui o nome para ela de estrutura link lateral. Certo, baseado no nosso desenho, a primeira coisa que a gente precisa ter aqui é o título do conteúdo. Então eu vou pegar aqui um campo de texto, vou arrastar ele aqui, vou dar um nome para ele, eu vou informar que ele é txt título, vou colocar aqui título principal, no nome da etiqueta para auxiliar o usuário, vou informar que ele é do tipo grande, e esse campo para o usuário final, ele é obrigatório. Ele tem que preencher esse campo para a gente conseguir ter as outras informações. Então, primeira etapa. Ainda dentro da estrutura, nós também vamos precisar aqui de um campo de imagem. Tá? Então, vamos selecionar aqui, imagem. O que é diferente? Tudo que está dentro dessa estrutura aqui, ela é referente a um título. E aqui é outro título e outra estrutura. Então, eu quis gravar esse vídeo justamente para mostrar a diferença da primeira estrutura que foi criada. A gente criou uma estrutura simples, que ela não tinha uma estrutura de repetição. E essa é a diferença dessa nova estrutura. Então aqui a gente vai criar uma estrutura de repetição. Para isso, eu vou pegar esse campo de imagem e eu vou jogar ele aqui para dentro do meu campo de título. Se o editor deixar aqui. Pronto. Então eu coloquei aqui que a minha imagem ela pertence a um título. E o que eu vou modificar aqui? Eu vou vir aqui na propriedade do título e vou simplesmente falar que ela é repetível. A tradução fica meio estranha. Vou marcar sim. Tá? E aí eu vou continuar o resto da configuração dos meus campos normal aqui dentro dentro do título, que é para pegar repetição. Então eu vou ter aqui uma img título, vou colocar aqui imagem título, beleza. Com essa estrutura de repetição eu já consigo montar o título e a imagem. Porém, aqui dentro tem uma outra repetição, porque a pessoa pode incluir N links dentro dessa sublista aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso aqui?
a gente vai pegar aqui esse ícone de associar a página, que é um outro componente. Ele vai me permitir, ele vai me abrir um combo para o usuário final com todas as opções de páginas do Liferay, que eu já tenho criado no site. Eu vou adicioná-la aqui dentro também do meu título, que é para cada título eu vou informar quais são as páginas que vão ser associadas, certo? Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui que ela é o... Eu vou precisar de mais um campo aqui de texto. Eu já vou colocar ele aqui. Por quê? Porque aqui eu preciso colocar um nome bonitinho e o link que vai ser direcionado quando a pessoa clicar na página, tá? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou criar ele aqui, mais um texto, que ele vai ser txt título link, título link, e esse associar a página, ele vai ser, deixa eu ver aqui, eu vou de associar a página de novo, ele vai ser filho do título link. E o que a gente vai fazer no título link? Vamos aplicar uma estrutura de repetição dentro dele também. Então, aqui é uma estrutura um pouco mais complexa, porque eu tenho duas estruturas de repetição, uma dentro da outra. Tá? Então, preciso dar um nome aqui para ficar melhor lá na hora de pegar, então eu vou colocar aqui link destino. Eu vou confirmar. Tá? Então, esse título aqui também é obrigatório. E o associar também é obrigatório. Certo? Com isso, a gente já tem a estrutura criada para a entrada dos dados. Vou entrar aqui só para ver se está tudo certo. A Laura ele deu uma... ele fez aqui. Esse editor do drag and drop, às vezes da estrutura, ele some o controle, e aí mas ele fica no XML. Então, às vezes é só você entrar e apagar se tiver alguma coisa a mais. Salvar aqui, agora ele já... Bom, aqui o Liferay retornou. Então, agora a próxima etapa é fazer a criação do modelo para a apresentação dessa estrutura. Então, eu vou adicionar um novo modelo. Vou dar o nome aqui. Colocar aqui que é estrutura link lateral. Vou dar o mesmo nome da estrutura. E vou selecionar a minha estrutura nova criada aqui. Confirmar. A linguagem que eu vou usar para criar essa estrutura é o Velocity. Tá? A linguagem que a gente já está usando lá no projeto, então vou mantê-la aqui. E aqui começam algumas diferenças em relação à estrutura que foi passada no post. Tá? Como a gente está trabalhando com uma estrutura de repetição, ele não traz todos os campos aqui disponíveis da estrutura, como trouxe no post apresentado lá da estrutura. Então aqui, quando você seleciona aqui a opção do primeiro nível, que é o primeiro nó que está disponível lá na estrutura, ele já vai listar aqui uma opção do for, que é para fazer acesso à lista de dados daquela estrutura. Então, nosso primeiro nível é o título e a imagem, certo? Então, antes de tudo, eu vou criar aqui, por exemplo, um H1, criar o H2, porque a página já tem o H1. E dentro desse item aqui, o que eu vou fazer desse H, eu vou disponibilizar o meu, pegando o meu valor atual da minha lista de títulos, eu vou pegar e dar um get data para ele disponibilizar o conteúdo do título que a pessoa informou. O próximo passo é criar o image, onde a gente vai apresentar o segundo item da estrutura. Então eu vou pegar aqui o nosso título, que é o nó que está trazendo todos os itens do loop para aquela estrutura.
E aí vou colocar aqui que o SS dessa imagem é igual ao corrente título, ponto image título, img título, foi o nome que a gente deu para esse campo lá na estrutura, get data. Tá? Deixa eu abrir aqui o aspas também. Então, nesse caso aqui, a gente já está listando para cada item que for adicionado na lista, a gente já está listando o título mais a imagem um embaixo do outro. Tá? O próximo passo, aqui, eu vou adicionar uma quebra de linha. E aí a gente precisa fazer o quê? O loop para o segundo nível, que é o nível de cada um dos links. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou, só para simplificar, eu vou adicionar uma nova estrutura de for aqui. Tá? O que é diferente nessa estrutura de for? A gente tem que trabalhar para cada um dos itens filhos de link que estão vindo dentro do corrente título. Então, eu vou pegar aqui corrente título, ponto txt título link, e vou pegar todos os filhos dele. Tá? E aqui eu vou dar um nome para ele, vou falar que é o current link, porque é cada um desse item aqui, desses itens da estrutura. Tá? Então, aqui eu já tenho uma estrutura, e é aqui o que eu preciso? Preciso criar um A, aonde o href dele vai ser igual a current link ponto link, que é a propriedade que lista, que vai registrar qual o link da página que foi destinada para aquele item da estrutura. E get data. Certo? Vou fechar o link. E para cada um do link eu quero escrever exatamente o que foi preenchido no txt título link. Então, assim como a gente fez aqui para pegar o do link principal, a gente vai separar aqui para ele pegar o get data do current link. Certo? Então aqui a gente tem o primeiro nível, cada item da estrutura, e depois a gente tem o segundo item. Então, para cada filho, ele vai colocar todos os links, para cada título, ele vai colocar todos os links pertencentes àquele link, aquele título. Tá? Então, vamos salvar aqui a estrutura. Temos uma estrutura aqui já. E o que eu vou fazer aqui, eu vou criar um novo conteúdo web com a estrutura de link lateral. Tá? Então, o título é obrigatório, então link lateral. Eu vou reproduzir exatamente o que a gente tem aqui. Então, eu vou colocar aqui Smart 1. Vou adicionar uma imagem aqui. E vou falar que o primeiro título, vou colocar Smart 200. Smart 200. E vou falar que ele vai para a página Welcome. Eu vou criar outras páginas para a gente criar uma variação de páginas aqui. Tá? Mas o que é importante visualizar nisso aqui? Esse sinalzinho de mais aqui é o que é diferente das outras estruturas que a gente preencheu. Então, por exemplo, como eu coloquei que esse item aqui é uma estrutura de repetição, eu posso vir aqui adicionar o mais, e aqui eu vou criar o Smart 300. E aqui eu poderia colocar outra página, porque eu só estou com uma criada agora. Tá? Então, você vê, dentro do mesmo título Smart, eu tenho dois links. E nada impede de eu vir aqui, por exemplo, e adicionar o Smart 2. Ou vir aqui e remover um item desse nó. Tá? Então, primeiro eu vou salvar com 1, vou publicar esse conteúdo. Tá? Agora a gente vai voltar aqui no site. Vou vir aqui adicionar.
e vou colocar esse conteúdo web aqui que a gente acabou de criar na página. Nós vamos adicionar aqui o conteúdo na página. E aí a gente já vai liberar aqui o conteúdo. Então aqui ele já trouxe o título. Ele não trouxe a imagem, mas já trouxe os dois links aqui, que foram os links que a gente criou na estrutura. Só dá uma olhadinha aqui no modelo. Devo ter colocado alguma coisa errada no modelo. Ah, tá. Escrevi SRC no caminho da imagem aqui. Então vou só modificar o modelo, salvar. Ele vai voltar lá para a página, já trouxe a imagem. Então a gente já tem título, a imagem e os dois links, que é o que a gente precisa para montar isso aqui. Tá? Só para facilitar um pouco para o design, tá? Eu não vou me preocupar com CSS, esse tipo de coisa, mas eu acho que isso aqui a gente pode estruturar fácil no modelo, vindo aqui no editar modelo, no formato de uma lista, que vai facilitar bastante para o usuário, para o design. Então, aqui eu já vou deixar criado um UL, antes de começar esse for da lista de links, tá? E esse A, que é propriamente o link, eu vou disponibilizar ele sempre dentro de um LI. Só isso. Então vou mudar o modelo uma vez, salvar. Então aqui já ficou um embaixo do outro. Aí o design vai trabalhar no tema para deixar ele com esse tracinho, deixar ele dessa cor, só para ficar estilizado da forma que o projeto precisa. Tá? Então, o que a gente precisa testar agora? Eu preciso testar se eu tiver um nível de Smart 2 aqui, que ele tem que aparecer embaixo desse item. Então eu vou no editar conteúdo web e vou vir aqui e vou dar um mais na repetição do meu link. Então ele vai liberar aqui embaixo uma outra área. Então eu vou criar o Smart 2. Eu vou colocar a mesma imagem para efeito de teste. E aqui no Smart 2 eu vou criar só aqui um diferente para a gente ter Smart 400, Smart 500, Smart 600. Tá? Só para ele ter uma quantidade diferente do primeiro. Vou publicar o conteúdo. Ele já vai liberar aqui, ó. Ele já trouxe aqui um e logo depois já trouxe o outro conteúdo. Tá? Deve ter alguma coisa errada no modelo, porque ele jogou um pouco pro lado aqui. Vamos já verificar aqui se provavelmente isso aqui é algum item de fechamento que está faltando no modelo, tá? Aqui, ó, eu não fechei o L direito. Então, você vê, ó, eu posso mexer quantas vezes eu quiser no meu modelo sem afetar o meu conteúdo web. Então aqui, ó, a gente já tem a repetição de todo o conteúdo do Smart, os itens diferentes, os links diferentes. O link já funciona, então ó, ele já foi para guest, para a página 1. Eu estava com outro URL, só porque eu só tenho uma página, então por isso que ele está sempre levando para a mesma página. Mas agora o usuário pode vir aqui, a partir do momento que você tem mais páginas no Lifer, as páginas vão estar disponíveis aqui. Tá? Então, por hoje é isso, eu queria só mostrar um pouco mais da flexibilidade do que a gente pode fazer com estrutura e modelo, e a questão da repetição, que é um pouco mais avançada na questão de estrutura e modelo. É isso, qualquer coisa, comenta aí, se tiver dúvida, deixa o comentário que eu vou procurar responder. Um abraço, até mais.